Tudo começa quando Regina mostra uma foto de Roberto para Renata, e fala que ele foi um homem bom, e então Renata fala que seu pai foi sim um homem bom, e que gostaria de ter convivido com ele, e nisso Gonçalo desperta e fala que o pai dela é ele. Elas ficam eufóricas, e então Renata grita dizendo que ele é sim seu pai, e depois fala que não está acreditando que seu pai falou, e Regina agradece a Deus, e então as duas se abraçam. Na recepção, Matias está com Roberta e Jerônimo, e então pergunta para Roberta como ela está se sentindo em relação a isso tudo que está acontecendo. E ela agradece dizendo que ele foi o primeiro que perguntou, e então diz que isso é muito difícil. Porque querendo ou não, ela considerava Fina como sua mãe. Matias pergunta se eles querem café, e então se levanta para buscar. E nisso Jerônimo pergunta para Roberta se ela tem alguma lembrança com o verdadeiro pai, e ela não entende o porquê ele está perguntando isso. E ele explica que Renata viu uma foto dele e começou a ter várias lembranças de quando ele cuidava dela na infância. Roberta fala que não lembra de nada, e nisso Matias volta e fala que parece que Renata sim, e então ela fica pensando que é óbvio que ela vai lembrar, porque ele conviveu com Renata por muito mais tempo, e foi ela abandonada e não sua irmã. Em seguida eles escutam a enfermeira chamar o doutor para ver a situação do Sr. Monterrubio. E então eles ficam agitados e vão correndo para o quarto. E enquanto isso Antônio fala para o padre que não sabe o que seria de sua vida sem Deus, e então o padre pergunta se ele gostaria de continuar os estudos fora da cidade, porque assim poderá focar mais, e Antônio diz que seria ótimo, mas que precisa avisar as autoridades primeiro, porque não acha que pode sair da cidade, e o padre diz que tudo bem. No hospital, todos estão no quarto com Gonçalo, e então Renata pergunta para o médico sobre a evolução de seu pai, e ele fala que esse sinal foi bom, porque isso significa que Gonçalo já está reagindo ao mundo real, e nisso Roberta fica furiosa pensando que sempre Renata é a mais querida de todos. O médico fala para eles continuarem estimulando, e que ele também vai fazer sua parte, e que em breve Gonçalo estará muito bem. E então Roberta comenta que gostaria de ter visto ele falar, e Regina diz que não vai demorar muito para todos presenciarem esse momento. De volta à igreja, o padre entrega para Antônio uma lista de lugares onde ele pode escolher para continuar seu seminário. E então Antônio olha a lista e escolhe o bairro de Guadalupe, e o padre diz que tudo bem, e que ele poderá apoiar o padre Severino, porque ele está doente. De volta ao hospital, Renata e Matias brincam sobre Gonçalo ter escolhido Renata para reagir, e então Roberta fala que gostaria que tivesse sido ela. E Regina diz que Gonçalo adoraria ver os filhos brigando pelo amor dele. E nisso Regina fala que quando Gonçalo receber alta eles podem ir para casa. E Roberta diz que sim, e que ela pode começar a pegar as roupas e ajeitar isso. E então Regina agradece a filha. Em seguida, Renata se despede de seu pai. E então Roberta também se despede e fala que o ama muito. Em seguida sai atrás de Renata e Jerônimo. Por outro lado, Marina visita o padre Severino, e ele pergunta se vai morrer, e ela diz que não, e que ela já está melhorando. E o padre fala que está louco para sair daquele lugar e quer saber quando terá alta. Marina fala que na próxima semana, e conta que já tem um padre vindo para o povoado, e Severino quer saber se ele vai ser substituído, mas ela diz que não, e que esse homem só está indo para apoiar ele, e então mostra o documento, e o padre fica feliz, e então Marina conta que virá um doutor para ficar no lugar dela,
e esse sim é definitivo. E nesse meio tempo Honório e Constanza chegam em casa falando sobre a evolução de Gonçalo, e em seguida Adriana chega, e eles perguntam de onde ela está vindo, e ela conta que da casa de César, e que precisa conversar algo bem delicado com eles. Marina se despede do tio, e em seguida uma enfermeira chega e fala que ele não quer tomar os remédios, e Severino fala que não aguenta mais e quer ir embora, e Marina garante que em breve ele vai. Marina chama a enfermeira no canto e pergunta se pode fazer uma consulta rápida, porque está tendo refluxos com sangue, e só quer garantir que está tudo bem, e então ela garante que sim, e que vai levar ela na nova equipe médica que acabou de chegar. E então elas vão. Por outro lado, Benjamin fala para César que se ele não estiver se sentindo bem pode ficar tranquilo que ele prepara o jantar, mas César diz que está bem, e que já parou de desmaiar, mas fica em dúvida e pergunta se realmente não desmaiou de novo, e então Benjamin fala que não, e que o remédio que o doutor passou está amenizando os desmaios. César fala que gostaria de ir ver o doutor, porque está um pouco preocupado, mas Benjamin fala que ele pode ficar tranquilo, porque isso é falta de ferro e magnésio no corpo, e então César diz que tudo bem. E enquanto isso, Adriana está com Honório e Constanza na cozinha preparando o jantar, e então Honório comenta que ela não deveria se arriscar em fingir um relacionamento com César, porque ele pode viver muitos meses e talvez milagrosamente por anos, e Constanza diz que isso seria bom, mas entende o lado de Adriana, e que ela quer fazer os últimos dias dele mais felizes. Honório fala que ela e Matias podem acabar se afastando, porque ela pode confundir seus sentimentos, e Constanza fala que os homens são mais duros e realistas. Porém apoia Adriana no que ela quer fazer, porque no lugar dela faria a mesma coisa, e então deixa Adriana pensativa. Na consulta, o médico e a enfermeira estão com Marina, e então ela escuta o coração de seu bebê e fica emocionada, e fala que está acostumada a ouvir, mas de seu filho é diferente, e então o doutor pede para ela esperar, e fala que tem algo ali, e Marina pede para ele falar e não esconder, e então ela escuta outro coração bater, e começa a ficar emocionada perguntando se é isso mesmo que ela está pensando. Em casa, Adriana e Constanza jantam com Honório e Matias, e então as duas vão até a cozinha, e nisso Honório aproveita para falar com o sobrinho que Adriana já contou a ideia que teve sobre César, mas não acha isso certo. Matias fala que também não gostou, mas explica que Adriana é uma mulher fora de série, e que quer apoiá-la, mas Honório diz que isso pode estremecer a relação deles, mas Matias diz que confia em Adriana, e que vai ficar ao lado dela nessa. E na cozinha, Adriana fala que Constanza precisa dar a receita daquele bolo, e ela diz que é muito fácil, e que foi César que ensinou ela a fazer, então Adriana aproveita que ela tocou no nome dele e pergunta se pode perguntar algo a ela. Constanza diz que sim, e então Adriana pergunta o que ela realmente sentiu por ele, e Constanza explica que se César tivesse chegado na vida dela há muitos anos atrás, com certeza eles teriam uma relação bonita, mas quando ele apareceu ela já estava cheia de amores por Honório. Adriana diz que entende, e que assim também foi com ela, porque já estava apaixonada por Matias, e que ela não imagina o quanto está sentindo por tudo isso que está acontecendo. E nesse meio tempo, Renata está falando com Jerônimo e dizendo que está muito feliz porque seu pai reagiu, e então ele comenta que Gonçalo vai ficar bem, e fala também que agora consegue perceber que Roberta realmente ama Gonçalo, porque está perto dele em todos os momentos.
Em seguida, o celular dele toca e é Marina. E ele se levanta para atender e pergunta se está tudo bem. E Marina diz que sim, e fala que quer falar sobre o bebê. E Jerônimo fica preocupado querendo saber o que houve. E ela diz que está tudo bem, e que ligou para contar que eles terão gêmeos. E então Jerônimo fica surpreso e repete. E então Renata fica paralisada. Por outro lado, Benjamin fala para César que quer recuperar a falta que teve esses anos todos longe dele, e diz que César estudou, que queria diferente dele, que fez o que seu pai mandou, e então fala que quer ser sócio do filho em um restaurante, e César fica surpreso dizendo que ele não precisa fazer isso, porque sabe que um dia vai realizar esse sonho. Mas Benjamin insiste dizendo que quer ajudar ele a realizar o quanto antes, e então César aceita. Marina fala para Jerônimo que resolveu ligar porque ele disse que queria participar da vida do filho, e ele diz que isso é ótimo, e que está feliz por serem 2 bebês, e então Renata fica com raiva e vai para o banheiro. E então Jerônimo fala para Marina que quando chegar no povoado vai procurar por ela, e pede por favor para ela se cuidar. Eles desligam e então Jerônimo procura por Renata e em seguida a campainha toca e é Roberta perguntando por sua irmã, e Jerônimo fala que ela deve estar no banheiro, e Roberta mostra que foi devolver a joia que Augusto deu para ela. E deixa Jerônimo com raiva. Roberta chama por Renata, e ela fala que está no banheiro, e então Roberta fala que vai usar o do quarto dela, e vai até lá e entra no banheiro, e começa a olhar os perfumes de Jerônimo, e acha estranho que Augusto queira saber o cheiro do perfume dele. No banheiro, Renata está tentando controlar a raiva, e em seguida vai para a sala. E Jerônimo está com o colar na mão, e pergunta para ela se realmente foi Augusto que deu. E Renata diz que sim, e ele furioso quer saber o porquê ela aceitou isso daquele assassino. E então Roberta escuta e fica se perguntando o porquê Jerônimo disse isso. Ela fica ouvindo os dois, e Renata fala que ele deu quando eles estavam separados. E Augusto fala que ele sabe muito bem como se aproveitar, porque sabe que Renata é ingênua, mas ela diz que não é, e que simplesmente gosta de acreditar nas pessoas até que elas provem ao contrário, e que deu crédito às palavras dele, e que não vai aturar ciúmes. Jerônimo diz que tem motivos para isso, e Renata fala que ela tem muito mais, e explica que pediu para Roberta levar o colar porque ela quer devolver para Augusto, mas ele vai ter filhos gêmeos, e acha que isso sim é motivo para ela ter ciúmes, e então Roberta fica surpresa e Jerônimo sem reação. No consultório, a enfermeira fala para Marina que o pai do bebê deve ter ficado muito feliz, e ela diz que sim, mas que está assustada, porque cuidar de 2 bebês será um privilégio, mas também muito difícil porque é mãe solteira. Mas a enfermeira fala que o pai ficou emocionado, porém Marina diz que isso não serve de nada para ela. De volta ao apartamento, Jerônimo se desculpa com Renata. E ela diz que ele reage de uma forma muito impulsiva, e que não está podendo exigir nada. E então Roberta aparece e se desculpa dizendo que não queria atrapalhar a discussão deles e então sai. Renata fica com raiva e Jerônimo fala que esqueceu que ela estava lá, mas lembra que Renata também não lembrou, e ela manda ele falar baixo. E nisso Roberta liga para Augusto e pergunta por que sua irmã e Jerônimo acham que ele é um assassino, e Augusto fica furioso e fala que não sabe o porquê disso, mas quer saber, e diz que agora entende o porquê Renata está fria com ele, mas garante que isso é mentira, mas Roberta diz que eles estão muito certos disso.
Augusto fala que Roberta precisa descobrir o motivo do porquê Renata acha isso dele, e então ela diz que não sabe como vai fazer isso. Mas depois muda de assunto e fala que tem duas coisas para falar, e primeiro é que já mandou os nomes dos perfumes que ele pediu, e depois conta que Marina está grávida de gêmeos, e que isso está gerando brigas entre Renata e Jerônimo. E ele precisa se aproveitar disso. Lá dentro, Jerônimo está se desculpando com Renata pela forma que reagiu, mas diz que Augusto sempre quer se aproximar e dar presentes para ela, mas ele não é uma pessoa que presta. E Renata diz que a gravidez de Marina também está fazendo muito mal a ela, e nem por isso reagiu dessa forma. Jerônimo diz que ela tem razão, e que vai devolver esse presente, mas Renata fala que ela mesma é quem vai devolver, porque Augusto deu na mão dela, mas Jerônimo fala que ele pode fazer mal a ela, e então Renata fica com raiva e fala que até agora não viu mal nenhum em Augusto, e que se ele realmente for isso tudo, ela já está até se acostumando. Porque sua mãe também é. E então diz que sabe se cuidar sozinha e sai. Jerônimo fala para si mesmo que sabe bem que a gravidez de Marina afeta ela. E diz que Renata nem imagina como ele gostaria de compartilhar a felicidade dele em saber que vai ser pai de gêmeos, mas sabe que isso afetaria ela demais. No quarto, Renata pensa que talvez Jerônimo tenha 2 meninos ou meninas, ou talvez um casal, então chora e diz para a santa que não pode ficar feliz por ele, e que essa felicidade ele só poderá ter com Marina. E então reclama que ela não sabe se poderá ter filhos, e ela vai lá e dá 2 para eles, e então deita e chora. Na cruz de amor, Augusto fica pensando por que será que Jerônimo acha que ele é um assassino, e quer saber o que ele disse para Renata que fez ela se afastar dele. E então pensa que precisa descobrir o quanto antes, porque Renata precisa voltar a ser dele. E enquanto isso, Matias e Adriana se despedem, e então ele pergunta se ela realmente quer seguir com isso, e ela diz que sim. Então ele pergunta se ela quer devolver o anel para César não desconfiar, e então ela tira e diz que quando tudo isso acabar ele precisa devolver para eles organizarem o casamento, e Matias brinca dizendo que vai pensar, e então Adriana acha graça e os dois caem no sofá. E nesse meio tempo, Renata está dormindo. E então Jerônimo entra no quarto e dá um beijo nela, e em seguida deita do outro lado da cama e fica pensativo. No dia seguinte, o médico está com Gonçalo e explicando para Regina, Constanza e Matias que em 2 dias ele já receberá alta, e que poderá continuar avançando em casa. E então Matias pergunta se ele vai precisar de uma enfermeira, e o médico fala que sim, e que também vai precisar de fisioterapias, mas que Regina pode cuidar disso. Ele fala que terá vezes que Gonçalo vai dizer coisas que não fazem sentido, e que eles não precisam se assustar, porque ele ainda não está em seu mundo real. E então Regina fala que todos terão paciência, e que em breve ele estará melhor. Jerônimo leva café da manhã na cama para Renata, e então ela agradece, mas pergunta o porquê ele se envolveu com Marina, e então a discussão começa de novo, e Jerônimo tenta explicar que talvez tenha sido por solidão e por ter alguém para estar junto, assim como aconteceu com ela e Augusto. Mas Renata diz que nunca teve intimidade com Augusto, e deixa Jerônimo paralisado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.